Paz do Senhor, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, né? Aliás, ao 4. Diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Josué, capítulo 1, do 1 ao 4, né? Então, esse período, inicia-se o período dos juízes, né? A conquista da terra de Canaã. Esse período ele tem sido datado entre 1400 até 1150 a.C. E, do mais tardar, se essa data posterior for aceita, isso nos leva à chamada Idade do Ferro. Na época, os ganhos territoriais de Israel foram alternadamente desafiados, né? E confirmados também, enquanto os israelitas procuravam dominar os povos por eles conquistados, mas que se rebelavam, né? A fé dos hebreus consolidou-se em torno da adoração a Jeová, embora com períodos de apostasia. Emergiu daí uma notável fé monoteísta que estava destinada a exercer efeitos duradouros sobre a espiritualidade do mundo, né? Então, o único povo monoteísta que existia era o povo judeu, né? Depois que eles saem do Egito, que peregrina pelo deserto do Sinai, ali em torno do Negev, né? Então, o povo foi se fortalecendo, né? Com o tabernáculo, com a presença de Deus e com a presença dos sacerdotes. Logo ao chegar em Canaã, tinha várias nações e cada nação tinha uns deuses diferentes, tinha ídolos diferentes que eles adoravam. E logo o povo passou a se corromper, né? E ao se corromper, essa corrupção era tido como apostasia, porque a apostasia é você abandonar a sua fé por outra, né? E o povo abandonava a fé, e quando eles abandonavam a fé em Deus, Jeová, logo as nações vizinhas o tinham como escravo, escravizavam, né? Eles voltavam para Deus e Deus os libertava através de homens, né? De homens e mulheres que Deus os levantava para esse fim. E nesse sentido é quando esses homens que Deus levantavam recebiam o nome de juízes. Daí nós temos o livro de Juízes na Bíblia também. Então, esse período serviu também para fortalecer a fé em Jeová, né? Para criar uma identidade espiritual no povo de Israel, de fato que permanece até hoje, o vento está forte. Então, o estabelecimento de Israel em Canaã, né? Já antes da sua morte, Moisés tinha nomeado Josué para levar o povo à terra prometida. Agora a ordem de Deus para Josué era: esforça-te e tem bom ânimo, né? Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria, né? Que é Josué 1,6, né? Ora, Josué, ele conduziu os israelitas pelo rio Jordão no ponto oposto à cidade de Abel-Sitim e assentou acampamento de Abel-Sitim e assentou acampamento em Gigal, né? Isso é, ele entrou pelo rio Jordão, no ponto oposto, né, na cidade de Abel-Sitim, e assentou o acampamento em Gigal, conforme Josué 4:19. E de Gigal, Josué administrou suas campanhas militares no sul de Canaã, diante dos israelitas, né? Estava Jericó, né? A antiga cidade murada. Sua destruição foi a primeira vitória obtida na Terra Prometida. Depois,
depois da derrota inicial em Ai, devido à desobediência de Acã, como vocês viram na Bíblia, que furtou a pilhagem, né? Os vitoriosos israelitas voltaram para o sul. Em seguida, a conquista de Jericó e Ai, os gibeonitas assinaram um tratado de paz com os israelitas para contrapor-se a isto. O rei de Jerusalém formou uma coalizão com os reis de Hebrom, Jarmute, Lax e Eglon, e atacou Gibeão, né? O exército de Josué defendeu Gibeão na batalha e perseguiu os inimigos até Maquedá. Muitos soldados inimigos foram mortos por enormes granizos, e depois da batalha o sol parou e no meio do céu, por quase um dia inteiro. Josué 10, do 1 ao 15. Os israelitas continuaram a vencer de forma espetacular e conquistaram a região montanhosa ao sul, chegando até as fronteiras da Filístia. Em seguida, os israelitas viraram para o norte, onde uma coalizão comandada por Jabim, rei de Azor, reuniu-se perto do lago de Ulé para a batalha mais importante da conquista do norte de Canaã. Josué 11, do 1 ao 11. Embora o exército inimigo estivesse equipado com cavalos e carros, pois o assentamento de Israel em Canaã coincidiu com o começo da Idade do Ferro, também foi derrotado. E Azor, a maior cidade de Canaã deste período, foi queimada, né? Então, o Josué começou mesmo vencendo tudo, só perdeu em Ai, né? Porque Acã, ele roubou, né? Vamos dizer assim, a pilhagem, né? Que Deus falou que não era para ninguém tocar na pilhagem, e ele escondeu uma vara de ouro e uma capa babilônica, né? Essa desobediência foi o motivo dos judeus serem derrotados, né? E assim os judeus ganham a guerra. Josué ganha a guerra com os exércitos israelitas no sul, chega até a fronteira da Filístia e eles sobem ao norte, derrotando tudo que é de cidade. Então Azor faz uma coligação, né? O rei de Azor, e aí parte para cima de Israel, mesmo com carros, né? Mesmo com cavalos, né? Mesmo com armas de última geração para a época, a tecnologia melhor que tinha. Mesmo assim, não foi páreo para os judeus. Os israelitas foram para cima e derrotaram o rei de Azor. E aí é onde Josué ele conquista a parte sul, a parte central e a parte norte de Israel. Os filisteus, né, a terra dos filisteus, que ainda resistem, né? Só que, em vez de ir para cima dos filisteus, os israelitas tiveram como que medo, né? Deus já tinha dado aquela terra, em vez deles ir para cima, o que faz? Desobedecem e procuram uma terra mais fraca para tomar, né? Ou para conquistar. E depois da morte de Josué começa o período dos juízes, né? Então Josué morre, aquela geração toda morre, né? Eles deram o melhor deles e depois, como todo ser humano, morre. Com a morte de Josué começa o período daquela geração. O filho de Eleazar, né? Ele também morreu, que era o sumo sacerdote, e aí começa o período dos juízes. Embora os filhos de Israel estivessem agora instalados na terra que Deus lhe tinha prometido dar, eles não eliminaram todos os antigos habitantes. A cultura pagã, ela persistiu, né, dentro dos territórios e penetrou nas crenças israelitas. Esta situação ela perdurou ao longo de uns 200 anos, período descrito no livro de Juízes, né? Um ciclo de apostasia, opressão e libertação continuou se repetindo. Aí começou um ciclo, né? Primeiro vem a apostasia, adoração aos deuses dos povos circunvizinhos, depois vem o julgamento na forma de opressão, né, dos povos vizinhos, das tropas estrangeiras,
E depois vem a libertação, quando Deus levantava juízes, né? Contudo, o povo de Israel não dava ouvidos aos juízes, mas se voltava novamente a outros deuses. Juízes 2 e 11 ao 17 trata sobre isso, né? Então, mesmo Deus levantando o juízo, depois que a opressão terminava dos estrangeiros, em vez do povo continuar servindo a Deus, não, eles voltavam a adorar os ídolos. Nessa adoração aos ídolos, eles eram novamente escravizados, né, pelas tropas estrangeiras, e daí começava o ciclo novamente. Eles se apostatavam da fé, né? Os povos vizinhos, como forma de julgamento, os escravizava. Aí depois eles se reconciliavam com Deus e Deus enviava um libertador. Isso aconteceu durante aproximadamente 200 anos, aproximadamente. E os juízes, eles combinavam várias funções, né? Primeiramente, eles eram líderes militares e designados a livrar Israel de seus inimigos. Otaniel salvou Israel de Arã, Eude livrou-os dos Moabitas, a profetisa Débora, com o líder judeu Baraque, eles libertaram os israelitas da opressão feita pelos cananeus, que eram liderados pelo rei de Azor, Jabim, no norte, né? Juízes 4 e 5. Quando Cícera, general de Jabim, trouxe sua infantaria e 900 carros de ferro ao pé do Monte Tabor, Baraque estacionou suas tropas nas montanhas e depois se atiraram em disparada sobre as tropas de Cícera. Cícera era um homem, era um general do exército de Jabim, rei dos cananeus. Com efeito devastador, perseguindo o inimigo, derrotaram por toda a região, né? Israel também foi ameaçado pelos midianitas, o feroz tribo do deserto, que usavam camelos em seus ataques, né? Então, um general relutante chamado Gideão livrou Israel dos midianitas, atacando-os de surpresa numa invasão noturna. Está registrada em Juízes 6 e também no capítulo 7. Enquanto Jefté salvou Israel dos amonitas, Sansão dos filisteus, Juízes do 13 ao 16. Os juízes também foram líderes espirituais, embora nem todos fossem igualmente dedicados a Deus. Eram literalmente juízes que ouviam casos e faziam justiça em Israel. Então os juízes, eles cobrem o período de povoamento de Josué ao estabelecimento de uma monarquia. Então os juízes vão desde quando Josué chegou, né, na terra de Canaã e conquistou, e Deus levantou juízes até a monarquia, eram os juízes que julgavam Israel. De vez em quando havia ligas de tribos, né? Juízes 4 e 5, 6 e 35, 21, mas existia pouca unidade política entre o norte e o sul, né? Na verdade, houve pouca lei e ordem ao longo desse período, o que é resumido pelas últimas palavras do livro de Juízes. Diz assim, Juízes 21 e 25. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, cada um fazia o que achava reto, e nesse negócio de fazer o que achava reto, não havia lei, não havia ordem, não havia justiça, né? Porque cada um fazia o que achava que era correto. Então, eles abandonavam a adoração a Deus, passavam a adorar os ídolos, era entregue aos vizinhos, né, que os subjugavam e começavam a cobrar altos tributos e a roubar os bens deles e a escravizá-los, né? Eles oravam a Deus, Deus levantava um juiz, e nesse negócio cada dia foi passando, até que 2 séculos se passaram e eles viveram esse caos político e espiritual. E Juízes diz, né, os últimos versículos diz que eles faziam, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então não tinha unidade política e não tinha também uma unidade espiritual, né? Uma unidade eclesiástica, um governo, né? Que os guiassem, né?
a Deus, né, rumo a um futuro decente. Na verdade, eles viviam um caos, né? Logo, durante esse período de caos, a obra que nós temos sobre esse período é o período dos juízes, é o livro dos juízes, né? O livro dos juízes, que é o sétimo da nossa Bíblia, né? Tem os 5 de Moisés, o de Josué e depois tem o de Juízes. O presente livro de Juízes, ele recebeu esse nome por causa de uma série de livros cujos feitos são neles registrados. Os ditos guias são determinados por juízes, denominados de juízes, no sentido comum do Velho Testamento, por serem eles defensores de uma causa, né? Varões que surgiram numa crise nacional, então, para estabelecer e manter a independência da nação. Então, esse povo, eles não vieram por acaso, né? Deus os levantou nesse momento de caos nacional, de crise, né? Para manter a independência do país, né? E para também manter o povo a salvo da escravidão, né? Quando eles clamavam a Deus. Tá, mais para cá. Então, em vários casos, eles serviram também como juízes civis. Exemplo disso é o Salmo 43:1, Êxodo 2:14, 3:9, 2:16 são bases onde eles serviam para causas civis, né? Eles eram então militares, porque organizavam o exército e saíam à frente do exército, e também civis, porque eles julgavam causas comuns, né? Então, não se sabe quem é o autor do livro. É possível, com autoridade, quais as datas do período dos juízes. Eles, entretanto, a era deles, segundo historiadores sacros como Uso, durou de 1425 a 1120 aproximadamente antes de Cristo, né? E o esboço do livro, conforme a Bíblia de estudos, né, Introdução e Conquista incompleta da Palestina e suas consequências funestas. Tá escrito em 1:1 e 3:6. O segundo ponto é o corpo do livro trata de feitos dos 13 juízes, respectivamente, né? Os 13 juízes, porque são 15 juízes, mas Eli e Samuel está gravado no livro de Josué, está escrito no livro de Josué, enquanto que os outros 11 está no livro de Juízes. Então, os feitos desse livro são desses 13 juízes, mas que na verdade houve 15 juízes em Israel. Dois incidentes que tiveram lugar no período próximo passada dos juízes, capítulo 17 ao 21. 17 ao 21, então foi incidentes que foi próximo ao passado, que foi antes do livro ser escrito, né? Mas está no final do livro, né? Então, quais são os juízes que correspondem a Israel nesse período, né? Então, nos juízes nós temos a tábua deles e dos correspondentes opressores de Israel. Depois eu vou colocar na tela para vocês verem. Então, a Mesopotâmia foi um dos opressores e Deus levantou Oteniel, né? Esse Oteniel, ele era da tribo de Judá. Está no 3, capítulo 7, aliás, está no capítulo 3, versos 7 a 11. Depois, os opressores foram os Moabitas e Deus levanta o Eude, que está no 3, do 12 ao 30, né? Eude era da tribo de Benjamim. Depois, os filisteus vieram e Deus levantou Sangar, 3:31. Possivelmente, talvez Sangar fosse de Judá, da tribo de Judá. Depois os cananeus se levantaram, Deus levantou Débora. Foram os cananeus e os midianitas. E Deus levantou Débora juntamente com Baraque, capítulo 4, versículo 5. A Débora era de Efraim e Baraque de Naftali. Depois Deus veio os opressores aliados, né? Com tendas, aquela coisa toda. E Deus levantou os Gideão, aliás. Veio os midianitas, Deus levantou Gideão
e Gideão era da tribo do oeste de Manassés do oeste, né? E depois veio brigas internas, Abimeleque, da tribo de Manassés do leste. Depois veio um período de paz sobre Tola. Tola era de Manassés do leste também. Depois veio paz sobre Jair. Jair era do leste também. Depois veio os Amonitas. Deus levanta Jeftá. Ele era da tribo de Gade, né? Depois veio um período de paz sobre Elon. Ele era de Zebulon. Depois veio paz também sobre Abdon, que era de Efraim. Aí por fim veio os filisteus sobre Sansão, e Sansão era da tribo de Dan. Depois vieram os filisteus, continuaram. Deus levanta Eli, que era da tribo de Levi, que era sacerdote, né? Depois vieram os filisteus e Deus levanta Samuel, da tribo de Efraim, né? Então nós podemos dizer que os filisteus, eles ficaram... Deus primeiramente levanta Samuel, aliás, Sansão. Depois Sansão começou a dar combate aos filisteus, porque eles estavam crescendo muito na região. Aí depois veio Eli, né? E depois, por último, Samuel, né? Nós sabemos que Samuel ele morava, né, nas montanhas de Efraim. Desta lista dos juízes, completa com 15, 2 Eli, Samuel não aparece no livro de Juízes, e sim Samuel, né? No livro de Samuel. 6 Otaniel, Eude, Débora e Baraque, Gideão, Jeftá e Sansão são juízes maiores, e os demais são juízes considerados. Então, o livro de Juízes ele tem 21 capítulos. O autor dele é desconhecido, embora a tradição judaica atribua a autoria de Juízes ao profeta Samuel. A data aproximada de Juízes, onde o livro de Juízes foi escrito, é de 1050 a 1000 a.C. E os juízes eram autoridades civis, como já foi falado, e militares que governavam Israel sob o comando do Senhor. O livro conta toda a trajetória do povo, desde a entrada da Terra Prometida até a instituição da monarquia, narrando um período de aproximadamente 350 anos. Os personagens de destaque entre o povo neste livro foram Otaniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefté, Ibzan, Sansão, Eli e Samuel. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Paz do Senhor.